Oi, pessoal, eu sou a professora de pintura em tecido e artesã Nilda Rodrigues e hoje eu tô aqui falando um pouquinho mais desses tecidos tão maravilhosos que a Estilotex tem e são vários, já segue a Estilotex para vocês não perderem nada. E eu dei uma ideia bem bacana para você pintar no tecido Catita Gold, você vai pintar esse pandinha bem lindo, muito simples de pintar. Aqui eu já peguei a ideia de um estêncil, já coloquei o estêncil no barradinho, até para quem não faz costura, não precisa costurar, bate um estêncil, você tem um pano lindíssimo com uma pintura bem maravilhosa. Já gostou? Então vem comigo que eu vou te ensinar tudinho e depois já posta nas redes sociais e me marca que eu vou amar ver sua pintura. A primeira coisa que a gente vai fazer é corrigir essa parte aqui para que ela não suje de tinta, essa parte da trama do tecido. Então, a gente protege com a fita crepe, tá? É a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de iniciar a pintura. Então, vou proteger em cima da mesma forma, para não sujar, né? Essa parte tão linda do tecido. Fiz isso, vou iniciar umedecendo toda essa área da cabecinha com um pincel de cerdas longas, um pincel sem podar, um pincel bem bacana, só para preenchimento. Então, vai umedecer com a misturinha de aquarela silk e diluente, que vai ajudar a retardar a secagem. Você vai ter mais tempo para poder trabalhar com o esfumado. Então, ajuda demais. Então, a gente vai aqui, ó, preencher com aquarela silk diluente. Com a base ainda úmida, a gente vai preencher com branco. E vocês vão perceber que a tinta corre melhor no pincel. É claro que o tecido tem uma ótima qualidade e isso influencia muito na sua pintura. Então, vamos lá trabalhar com tecidos da Estilotex. Esse aqui é o tecido Catita Gold. E vou fazendo esse preenchimento, tá bom? Não precisa colocar muita tinta no pincel. Vai alternando com pinceladas de aquarela silk e diluente, para que fique uma pintura leve. Fiz a base toda bem branquinha, deixo ele bem clarinho, nosso pandinha. Agora, nós vamos sombrear com a tinta cinza. Eu vou utilizar este pincel mesmo. Eu tiro o excesso no pratinho e venho com movimentos suaves, não precisa apertar o pincel. Vou só marcando a sombra. E é para ficar suave, tá, pessoal? Ó, em cima da fita crepe, o que vai facilitar muito na hora de pintar, ó. Eu vou trabalhando essa sombrinha. E esfumo até uma cor se integrar na outra e ficar aquele degradê sem mancha. Venho, trabalho embaixo da boquinha também, ó. De um lado e do outro. Todos os lugares que tem sombra, a gente vai colocando o cinza e esfumando muito bem. Na sequência, embaixo do narizinho. E esfumo. Na lateral, do lado das hortênsias, é muito importante. Por cima da folhinha, percebam que é pouquinha tinta. Quando você trabalha com tecido de boa qualidade, você usa pouca tinta e você já tem um resultado bem favorável. Então, ó, esfumei e vou trabalhando. Ó, pedacinho aqui do panda, não pode esquecer, tá, pessoal? Tira bem o excesso e trabalho. Fiz isso, eu vou lavar o meu pincel, secar e vou colocar alguns nuances nele também. Então, vou entrar com o amarelo ouro, bem pouquinho,
tiro o excesso no paninho e entro aqui, ó, trabalhando esse esfumadinho bem suave, ó, é bem pouquinho, integro as cores. Novamente, aqui embaixo, trabalho esfumando. Pouquinho aqui no queixinho, vou esfumar também, olha só. E olha o resultado, como vai ficando bem bacana. Lavo o meu pincel, seco e vou colocar um pouquinho de saúde no rostinho dele. Então, entro com vermelho bebê, tira sempre o excesso no paninho e venho com pequenos e suaves movimentos circulares, ó. Vai colocando sempre aos pouquinhos, tá? Nunca vem com o pincel cheio. E trabalho esfumando. Fiz esse processo, eu preciso aguardar secar até para fazer os detalhes com preto. Agora a gente vai trabalhar a parte da orelhinha, do olhinho, do narizinho e da boquinha, tá bom? Olha só, aqui eu já trouxe com o olhinho pronto, porque nós vamos fazer o mesmo processo deste lado. Então, também bem simples, eu umedeço o meu pincel número 10, lixado, no Aquarela Silk Diluente, vou usar a tinta sépia e vou trabalhar aqui, olha só, aonde vai ser o meu ponto iluminado. Então, gente, ó, Aquarela Silk Diluente, sépia, pinturas grandes, desenhos grandes, e a gente trabalha muito bem com pincel 10 lixado. Fiz isso, vou entrar aqui também, ó, nesse arco da orelhinha. Ó, vou fazer com sépia e esfumar. Todo o restante que sobrou, eu vou colocar o preto, porque o pandinha, ele é preto e branco, né? Então, vamos lá. Agora, preenchendo. Integrando uma cor na outra. Sem medo de colocar tinta. Para não ficar com falha no tecido. Embora vocês vão perceber que a qualidade do tecido para a pintura é excelente. Então, vocês vão ter bem menos trabalho na hora de fazer o preenchimento. Pouca tinta já vai resolver. Ó, passo como se fosse fazer o contorno nele todo. Vou entrar esfumando e preenchendo. E nessa hora, vai deixando a mãozinha bem levinha, para não cobrir toda a parte sépia, tá? Fiz isso, vou retornar com sépia e repasso. Olha só, quando a gente repassa, a tinta integra melhor. Olha só, a gente vai obtendo esse degradê. Passo na parte de baixo. Volto com uma isca de preto, tiro o excesso. E vou trabalhando. Fiz isso, eu já lavo meu pincel e vou iluminar enquanto tá úmido. Porque se você esperar secar, vai ficar muito branco, não vai ter aquele degradê. Então, com a tinta úmida, o mesmo pincelzinho, uma isca de branco e venho em cima do sépia e vou iluminando com movimento de vai e vem. Sempre observando a foto colorida. E a gente vai iluminando, tá? Limpa o pincelzinho, solta a pincelada. Novamente o branco na parte de dentro dessa orelhinha.
Vou pegar um pincelzinho desses pincelzinhos que não é podado, só para esfumar um pouquinho, para fazer aquele degradê. Então, venho com suavidade no final da pincelada. Fiz isso, vou fazer a mesma coisa na parte do olhinho. Então, o sépia, ele vai vir na área de luz, onde eu vou colocar o branco, tá? Então, venho com sépia e trabalho. Reparem o movimento do pincel. Ele segue ali o movimento do olho. Então, a gente vai trabalhando toda essa área que vai ser mais iluminada com sépia. Parte de baixo e trabalho. Na sequência, pessoal, é só colocar o preto e terminar o preenchimento. Sempre que eu coloco a tinta preta, eu volto e faço uma segunda mão do sépia para poder fazer aquele degradê bem bonito. Olha só. Fiz isso, vou entrar com branco e vou trabalhar a luz. Então, venho com branco, ó, definindo a luz desse olho em cima do sépia. Eu coloco primeiro branco em toda a área, depois eu venho trabalhando esse esfumado. Limpo meu pincel, pode lavar o pincelzinho. E agora sim, finalzinho da pincelada, movimento de vai e vem. Venho trabalhando no degradê. A luz é o que vai dar esse aspecto do olhinho dele fechadinho. Trabalho sempre esfumando. Fiz isso, vou aguardar secar para poder colocar a luz e a sombra seca, tá? A gente vai pegar um pincelzinho de cerda macia e vai puxar esses cabelinhos. Olha só. Não precisa ser muito. Na parte pretinha, a gente vai puxar com branco, tá? A tinta preta, ela vem só nessa área, em volta do pretinho mesmo. Vai dando aquelas puxadinhas, é bem bagunçadinho os pelinhos, não é bem certinho. Quanto mais bagunçadinho, mais bonitinho vai ficar seu ponto. E não precisa se empolgar e puxar muito pelinho também, tá bom? A mesma coisa nos olhinhos. E aí pode puxar um mais soltinho pro outro lado, porque não é bem certinho mesmo os pelinhos, tá? Trabalhei de um olhinho, vou fazer no outro também. O mesmo processo do olhinho, da orelhinha, do narizinho, também é na patinha. Então, a gente vai colocar, ó, o sépia. Na sequência, o preto. A mãozinha é mais facinho ainda. Sépia novamente. Antes de colocar o branco, eu já vou fazer essa patinha aqui também, ó. A gente já coloca o branco juntinho. E a importância da fita crepe, tá vendo? Você pinta com mais tranquilidade.
Olha só, preenchi. Vou vir com a tinta branca, um pouquinho de luz, um pouquinho de luz. Limpo o meu pincel e trabalho esfumando para não ficar tão marcadinho. Olha só. Venho e vou trabalhar os pelinhos da mesma forma. Então, venho, solto os pelinhos do pandinha. Vou já aproveitar, fazer o contorninho da boca. Percebam que o preenchimento dentro da boquinha também é preto. Agora, com o mesmo pincelzinho, a tinta branca, tiro o excesso. Na parte que a gente tem o preto, a gente vai trabalhar alguns pelinhos assim, ó, com branco. Aqui, parte de cima. Olha só, pode vir entrar um pouquinho, definindo ainda mais o preto, ó. O branco, ele vem para dar um contraste, deixar ainda mais lindo esses pelinhos, ó. Vou pegar a tinta branca e vou puxar aqui em cima, ó, os pelinhos do pandinho. Em cima do cinza, ó. Aqui a gente vai esperar secar, tá, pessoal? Acabamento do panda. Pode fazer com preto, ó. Eu vou vir aqui, ó, parte de baixo. Olha lá. Agora a gente vai precisar esperar secar. A mãozinha pode colocar, ó, branquinho. Bem pouquinho. Só um pouquinho de tinta. Esse branco, conforme ele vai secando, ele vai ficando um pouquinho mais opaco. Então, vocês podem reforçar depois com a luz seca, tá bom? Vai dando aqueles retoquinhos, porque o pandinha é um bichinho pretinho e branquinho, bem lindo e bem fofo. Vamos para a parte da língua dele. Também bem simples. Rosa bebê, na parte de cima, onde eu vou iluminar. Limpo o pincelzinho. Vermelho profundo na sequência. De baixo para cima, pouca tinta no pincel. Vou criando esse degradê. Apertando o pincelzinho. Vou vir com um pouquinho de branco. E vou trabalhar. Lava o pincel, reforça o vermelho profundo. E tá joia. Assim que secar, pessoal, a gente reforça a cor, tá? Para ela ficar um pouquinho mais intensa. Você percebe que a gente vai colocando, ela vai ficando clarinha e é assim mesmo, tá? A nossa pintura, ela é baseada em luz e sombra e a gente reforça após a secagem. Vou vir aqui e trabalhar também essa folha. Então, já entro com o verde pistache, na sequência, o verde pinheiro. Faço o degradê, entro com verde pântano para escurecer um pouquinho só. E junto todas essas cores. Branco para iluminar. Lembrando, não coloque muito branco, porque depois a gente vai entrar
com a luz e com a sombra seca, tá? Sempre assim no degradê. Aí a gente vai já trabalhar o fundo da hortênsia. Para o fundo da hortênsia, nós vamos usar aquarela silk diluente e amarelo ouro. Pode pegar o pincel pituá, tá, pessoal? Pincel pituá e fazer o preenchimento com diluente, aquarela silk e amarelo ouro. Por que que eu uso o diluente e aquarela silk? Para deixar essa tinta mais leve, além de retardar a secagem, dando mais tempo para você fazer as suas pinturas. Venho trabalhando toda essa base. Sempre esfuma saindo um pouquinho do risco da hortência, não deixa tão certinho. Fiz uma base, vou entrar agora com siena natural, com o pituá mesmo, tá, pessoal? Pincel redondo e vou escurecer a parte de baixo, que é a minha parte mais sombreada. E trabalho esfumando. Sempre procure integrar uma cor na outra, tá? Sempre fazendo esse degradê. Pouquinho de aquarela silk diluente para ajudar ainda mais, fazer a mescla das cores e vou subindo. Eu deixo umas pinceladinhas assim, ó, mais manchadinhas, porque vai dar um efeito bem bacana de fundo que a gente precisa ali na nossa hortênsia, tá? Parte de baixo bem escurinha, vai fazendo degradê, pode fazer uns batidinhos. Fiz isso, vou entrar com vermelho profundo. Então, vermelho profundo, tiro o excesso no pratinho. E agora, muita calma nessa hora, porque tem que deixar a mãozinha bem levinha e ir esfumando, ó, integrando uma cor na outra. Por isso a importância de trabalhar com úmido sobre úmido. Vou pegando aos pouquinhos. É importante deixar um degradê, tá? Então, a parte de baixo, ela vai subir, ela vem mais escura e vai subindo, clareando um pouquinho mais, tá? Então, pode caprichar aí na parte de baixo, que é a nossa área mais escura. Repara que eu coloco mais um pouquinho de baixo e venho puxando. Pode fazer aquele movimento de batidinhos. Fiz isso, esse aqui é o fundo para receber as flores, tá certo? Nós vamos entrar agora com o pincelzinho 421, agora o número 8, pincel de cerdas macias, tá? Pode ser o que você tiver. Vou pegar a cor amarelo canário e vou vir fazendo todas as florzinhas à mão livre, ó. Então, apoio o pincelzinho e puxo. Ó, apoio o pincelzinho, faço o movimento circular e puxo a pontinha. E eu faço ali as pétalas. Pode fazer 3 pétalas, pode fazer 2. Vai preenchendo, dando um espacinho, ó, para uma florzinha não ficar sobreposta em cima da outra. E vai trabalhando. Sai um pouquinho do risco. E vou preenchendo toda essa área, ó. E aí, você pode fazer 2 pétalas, né, das florzinhas. Vai trabalhando e preenchendo, tá? Aqui são movimentos que se repetem, porque a gente vai precisar preencher toda essa área com várias florzinhas. E aí, você pode ir testando os seus pincelzinhos. Eu uso o pincel de cerdas macias, mas você também pode fazer com pincéis de cerdas mais durinha, pincel que você tem mais facilidade, tá bom? E vou preenchendo.
Sempre saindo um pouquinho do risco. Reparem que eu saio um pouquinho, não deixo uma coisa tão certinha, tá? E vou encaixando uma flor na outra, correto? Vai fazer esse processo todo. Terminou de fazer todas as flores, o que que vai acontecer? Você vai pegar e aguardar uns 5 minutinhos para ela dar uma leve secadinha. Olha só. Aqui eu já preenchi e ela já secou, assim como os olhinhos, a língua, a folhinha, tá tudo sequinho. Então aqui a gente vai trabalhar finalização e luz seca. Então aqui a gente vai pegar uma isca de vermelho profundo, tiro bem o excesso, tá? E venho em cima, ó. Sempre tirando bem o excesso, ó. Para dar mais profundidade nessas florzinhas. Pouquinho vermelho profundo e trabalho. Vou pegar amarelo ouro, também tiro o excesso e venho só no meinho, ó, de todo esse trabalho, dessas das pontinhas, né? Que é mais clarinha, ó. Só fazendo um movimentozinho circular, faço essa sujeirinha, ó, bem no meio. Gente, é bem tranquilo, tá? Fiz isso, já dei a profundidade. Agora nós vamos pegar o branco e trabalhar com a luz somente da parte de cima. Então, um pouquinho de luz, ó, na lateral do pincel. Vou encostando esse branquinho, pouca tinta. E aí você vai fazendo com bastante calma para deixar as hortênsias assim bem marcadinhas, bem linda. Como as hortênsias são bem amarelinhas, então esse branco ele vem só para dar aquela marcadinha de luz, um pouco mais intensa. Então por isso que a gente não pode carregar muito no branco. Chegou nessa parte próximo à minha sombra, eu não posso mais ficar somente com branco. Então, agora, amarelo canário, sem lavar o pincelzinho, vai fazer essa junção, né? De branco com amarelo canário. E aí, eu venho marcando um pouquinho mais para dentro agora essas pétalas, ó. E é bem pouquinho, tá, pessoal? Não é muito, não, ó. Conforme o seu trabalho vai secando, você vai acentuando conforme a necessidade. Se você quer ela mais intensa, ou mais amarelinha, né? Ou mais branquinha, aí você vai trabalhando. Parte de baixo não precisa, tá? Ela fica mais escurinha. Agora eu vou pegar o pincelzinho mesmo, o cabinho do pincel, vou vir com sépia, fazendo a parte do meio, que vai marcar ainda mais essa florzinha, ó. Aquela parte do pestilo. E venho trabalhando bem no meio das florzinhas, ó. É muito importante a textura da tinta. Trabalhar com a tinta grossa não fica bonito, tá, pessoal? Então, use e abuse do diluente Aquarela Silk. Ó, branco agora, bem do ladinho, dou aquela marcadinha. Quando a hortênsia está nascendo, ela vem com 3, 4 bolinhas. Então, ó, no meio, entre as florzinhas, você também vai marcar com o cabinho do pincel mesmo. E assim você vai dando mais volume para sua flor. Aí você pode fazer uma pontinha, duas, tá vendo? Aí a gente vai pegar novamente o pincelzinho macio, a tinta sépia, vai vir aqui e vai cortar um cabinho, ó.
E o cabinho, ele é bem assim mesmo, pessoal, por cima, tá? Vou iluminar com uma isca de branco. E o nosso desenho fica pronto. Agora a gente vai deixar ele mais lindo ainda com folhas de segundo plano. Então, aqui eu vou pegar um pincelzinho maior. Vou pegar um pincel número 12, aquarela silk diluente bastante, uma isca de tinta verde pistache. E aqui eu vou definindo umas folhinhas de segundo plano. E aí, você pode brincar com a imaginação. Pode colocar as folhinhas aonde você quiser. Intercalar folha pequena com folha grande. O importante é ela ficar delicadinha assim, bem suave, tá? Aqui do outro lado também vou colocar, ó. Coloco uma pequenininha e a gente já tem um desenho bem lindo. Para deixar ele melhor ainda, eu fiz a utilização de um stencil de listas só na lateralzinha. Então, posiciono o stencil na lateral. Vou usar um pincelzinho Pituá, um pouquinho de azul ardósia, tiro bem o excesso no pratinho, limpo também no paninho. Posiciono o stencil, venho só de baixo para cima, olha só, bem suave, ó. Não precisa pintar ele todo. É para ficar suave, delicado, ó. Então, venho, movimento circular até quase o meio do meu desenho. Carrego novamente. E é bem suave, tá, pessoal? Não é muita tinta, não. Vou fazer a mesma coisa na parte de cima. Então, dou aquela varridinha, ó, a fita crepe protegendo essa lista linda do tecido Catita Gold da Estilotex. A gente vai trabalhando com tranquilidade. Fiz isso, quando eu tiro, já tem um detalhe bem bacana. E o legal é não fechar toda a área, tá? Vou posicionar aqui no cantinho também, ó. E vou trabalhar com um pouquinho de tinta nas listas também. Então, essa parte fica bem do jeito que você gostar, tá? Aqui é um detalhe, não precisa muito, né? É só um detalhe para deixar o seu pano ainda mais lindo. Então, da mesma forma que eu faço em cima, embaixo, eu faço em cima, tá? E fica desta forma. Aí, você vai observar o seu pandinha, porque trabalhamos com luz e sombra seca. Vai pegar um pincel bem limpinho, o branco, e vai acentuar. Então, na parte da orelhinha, ó. Agora, vamos perceber que o branco fica mais marcadinho, vendo? Ó. Aqui no olhinho, defino mais essa luz, ó. Sempre pouquinha tinta, ó, narizinho, língua, folhinha. E aí, a gente vem e tira a nossa fita crepe, tá? Deixa eu puxar aqui, ó. Aí, o nosso desenho fica assim, certo? Olha só, essa foi mais uma aula lindíssima que você pode fazer usando os tecidos Estilotex. Esse que eu usei hoje é o tecido Catita. Gosta de tecidos de qualidade? Já segue a Estilotex no Instagram e no Facebook. Corre para cá, porque aqui também tem muita dica de pintura. Já aproveita e segue também a Nilda Rodrigues Artes é o meu Instagram, e lá eu te ensino muito sobre pintura em tecido. Até mais!